Graça e paz, amados, amém? Amém. Então eu tenho pedido a Ele sabedoria para trazer a vocês, irmãos, e a querida igreja, palavras que nos ensinem como ser crente, como ser igreja de verdade, como ser diferente. Eu digo desde 25 anos que nós fazemos esse ano aqui, que nós não estamos aqui de portas abertas para sermos apenas mais uma portinha aberta. Se você contar nessa avenida até chegar na CUPC, você vai ver quantas portas com nomes diferentes na frente. É Assembleia, é Batista, é bababá, é bababá. Pouco interessa o nome que tem lá na frente. Jesus não vem buscar placa, Ele vem comprar uma igreja comprada, lavada e remida no seu sangue. Mas há lugares que ainda não entenderam o que é uma igreja, há lugares que ainda estão fora do contexto de igreja, aquilo que o Senhor chama ou que Ele conhece como igreja. Então, o tema dessa noite que eu coloquei aqui é a igreja, veja só o tema: a igreja existe para somar e apoiar, nunca para tirar vantagens de ninguém. Vou repetir: a igreja existe para somar e apoiar, e nunca para tirar vantagens de ninguém. E nós vamos ler Mateus 21, 12, 13. Mateus 21, 12, 13, conhecido, mas esse texto é empolgante. Só 2 versículos, mas esse texto é muito forte, porque foi um dos episódios mais assim, veemente, poderia dizer, mais cheio de como é que eu poderia dizer isso? De Jesus 1000% ali, porque em outros casos ele se mostrava de uma forma diferente, mas aqui ele se mostra de uma forma totalmente diferente. Mateus 21, 12, 13, diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a tendes convertido, outras traduções dizem transformado, em covil de ladrões. Pois bem, meus amados irmãos, veja, esse texto é muito forte. Esse episódio, ele é muito forte, porque é a única vez que mostra Jesus tão brabo desse jeito, chicoteando, derrubando mesas. Ele não chicoteou as pessoas, mas ele derrubou as mesas. Ele foi muito brabo. Nós vivemos um tempo, hoje, nos dias que a gente está vivendo, eu fico imaginando Jesus entrando em alguns lugares. O que ele faria? Ou o que ele não faria? Mas o que me preocupa mais, o que ele faria entrando em alguns lugares hoje em dia? Porque a gente vive um tempo em que muitas pessoas estão feridas dentro do lugar que deveriam ser curadas. Feridas dentro do lugar que elas entraram, não para serem exploradas, não para serem feridas na moral ou em qualquer outra coisa, mas lugar que elas buscavam cura. Gente que chegou, entenda, chegou quebrada, buscando apoio. O que encontrou? Exploração. Aí fica difícil, porque a pessoa já está vulnerável, ela já está com problemas, e ela entra em lugares que ela é explorada. Essa conta, na maioria das vezes, não vai dar certo. Pessoas que procuravam oração, apoio, e elas encontraram só cobrança. Aqueles lugares que você tem que fazer sacrifícios e mais sacrifícios, sacrifícios e mais sacrifícios,
Entende uma coisa, meu amado irmão, no nome de Jesus. Eu não estou trazendo uma palavra para dizer que daqui para frente é sombra e água fresca. Não é isso não. Eu não estou dizendo que agora você tem que ser um relaxado. Não é isso não. Mas eu estou dizendo a você que a tua salvação independe dos teus sacrifícios, independe do dízimo que você dá, independe do valor do dízimo ou da oferta, ou que você faça jejum 3 meses, ou que você suba para o monte, ou que você faça isso ou aquilo. Não depende disso. A sua salvação dependeu e depende único e exclusivamente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então não é o que eu faço, é o que Ele fez. Mas quando alguém é explorado, isso vem de longe, né? Que você tem que fazer, porque senão você não é salvo. Isso não é o que eu vejo na Bíblia. A Bíblia que eu leio, que você lê, diz assim: quem crer será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Não está dizendo quem crê, quem jejuar, quem for para o monte, quem der dízimo, quem fizer isso, aquilo. Nada disso. Está dizendo quem crer será salvo. Claro que crer inclui essas coisas também, mas tudo com decência e ordem. Então pessoas que procuram nesses lugares apoio e acabam recebendo só cobrança, buscam acolhimento e encontram apenas um jogo de interesse. Isso não é igreja de Jesus. Isso não é igreja, porque Jesus deixa claro nesse texto que nós lemos, que a igreja não nasceu para explorar pessoas. A igreja não foi feita, ou não nasceu para explorar pessoas. A igreja nasceu para servir pessoas. Por isso que o Senhor disse assim: dá de graça, deem de graça aquilo que de graça vocês receberam. O que foi que vocês receberam? Vocês receberam salvação, então falem para as pessoas sobre isso. Vocês receberam cura da alma, então digam que as pessoas poderão ser curadas. Vocês receberam libertação, então deem libertação para as pessoas. E quanto você vai cobrar delas? Absolutamente nada, apenas que elas creiam. A igreja não é comércio espiritual, que é o que se vê por aí em muitos lugares. Dê tanto e mais tanto, se você quiser bênção. Os que fazem isso vão pagar caro diante do Senhor. Não se pode comprar bênçãos. A bênção é como a graça, é favor imerecido. A igreja não é um comércio espiritual. A igreja é casa de oração, comunhão, socorro e amor. Vou repetir: a igreja é casa de oração, é lugar de comunhão e é lugar de socorro e, acima de tudo, de amor, que nós já ouvimos falar hoje aqui. Quando Jesus entra no templo, ele não se irrita com os pecadores, não foi isso, com pecadores arrependidos. Ele se levanta contra os que estavam usando aquele lugar sagrado para obter vantagens. Meu irmão, se há uma coisa que eu ponho a minha cabeça no travesseiro e eu durmo em paz, porque são 25 anos pastoreando. 25 anos é um bom tempo, né? Um bom tempo. Como eu e a minha esposa e os obreiros dessa igreja que são ensinados como a gente põe a cabeça no travesseiro e a gente dorme em paz, porque em todos esses anos nós nunca, em culto nenhum, nós exploramos ninguém, ou vendemos a fé para ninguém, ou vendemos fantasia para ninguém. Nós dizemos que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele leva para o céu, mas que o preço Ele já pagou lá na cruz do Calvário. Aleluia! Nós não estamos aqui para vender sal ungido, rosa ungida, copo em cima de alguma... Não, nós estamos aqui para dizer que Jesus é o Senhor. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ficou indignado quando o sagrado estava sendo usado para a exploração. Ele expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. O problema não entenda uma coisa, não é apenas vender. O problema era transformar a fé em negócio. Nós não estamos aqui vendendo aquilo que não pode ser vendido, promessas ou coisas que não é nosso. Até porque se eu vendo aquilo que não é meu, o que eu sou?
eu estou roubando, ou estou cometendo estelionato, algum crime dessa forma, 171, é isso? 171, misericórdia. Nós não somos 171, nós somos 133, é o Salmo 133. Então ele expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Não era só vender, era que eles estavam transformando a fé em negócio. Os cambistas que ali estavam, vamos entender um pouquinho essa história, eles exploravam as pessoas que chegavam ali, chamadas de peregrinos, né? Eles exploravam, os vendedores abusavam dos preços. Era uma coisa tão terrível que havia uma necessidade do povo fazer aquilo. Esses camaradas pegam as pessoas nas suas necessidades. Imagina, uma pessoa está lá doente, parente doente, o pai doente, a mãe doente, um ente querido doente. Aí há uma promessa de que se der tanto, aquela pessoa vai ficar curada. Quantos dão a casa, irmãos? Dão carro, dão o que tem e o que não tem, na esperança de resolver esse problema, que na maioria das vezes não resolve. Havia um sacrifício anual ali no templo. Esse templo não é aquele de Salomão que já tinha sido destruído, era o novo templo construído por Herodes, aquele que no ano 70 foi destruído e que os discípulos admiraram a arquitetura dele. Jesus falou: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Era nesse templo, e eles estavam ali porque tinha que fazer um sacrifício lá ainda, porque Cristo ainda não tinha sido o cordeiro sacrificado como foi, e que não há mais necessidade de oferecer sacrifício de animais. Mas as famílias vinham para fazer seus sacrifícios, e quando elas chegavam lá, numa fraude, o pombo, o animal, o cordeiro que eles traziam, logo alguém colocava um defeito e dizia: não serve, não serve, você vai ter que comprar esse aqui. E havia uma maracutaia tão grande naquilo, porque esses animais, na maioria deles, eram de fazendas dos próprios parentes dos sacerdotes. Você está vendo de onde vem a corrupção? Já de muito tempo. Então condenava aquele cordeiro, aquele animal do pobre, daquela família, mas ele era obrigado a fazer um sacrifício pela sua família. Afinal de contas, se não fizesse, a família estava em estado impuro. Então ele se sujeitava a comprar aquele outro animal, só que por preço arbitrário. Digamos, vamos pensar na nossa moeda, que um animal daquele valesse R$100, eles vendiam por R$1.000, e a pessoa era se obrigavam a comprar aquele animal. Os vendedores abusavam dos preços, porque a necessidade espiritual do povo havia virado oportunidade financeira. Esse é o problema. E Jesus entra no templo e mostra ali para aquelas pessoas que o reino de Deus não pode, não é, nunca foi e nunca será uma plataforma de manipulação das pessoas. O altar não é balcão de comércio. Entende isso? O altar não é balcão de comércio. A dor das pessoas não pode virar fonte de lucro. Está entendendo? Uma pessoa entrar aqui e a gente explorar ela, vai entendendo o que é uma igreja e o que não é. A gente explorar porque ela está com problema. Existem pessoas que chegam na igreja desempregadas, verdade? Apesar que, olha, acho que esse cenário está bem bom, né? Eu acho que hoje só não trabalha quem não quer emprego, acho que tem bastante. Mas chegam pessoas desempregadas, chegam pessoas emocionalmente destruídas. Uma pessoa que está com o emocional abalado, ela é facilmente... Você explora facilmente uma pessoa com o seu emocional abalado. Ela se sujeita, ela não quer estar naquele estado, ela quer sair daquilo, e esses elementos se aproveitam para explorar essas pessoas com família quebrada. A maioria das famílias que hoje chegam na igreja são pessoas, eu diria que 9 em cada 10, para ser otimista, das pessoas que chegam na igreja, elas vêm de famílias quebradas. Pai que não mora mais com a mãe que não mora mais com o seu marido, filhos que estão fora de casa, enfim, é um pandemônio.
As pessoas vêm desta forma, e é fácil pegar e explorar essas pessoas com promessas que Deus não mandou fazer. Você está entendendo? Muitas dessas pessoas chegam buscando socorro espiritual. A igreja tem que entender que quem entra aqui está cambaleando, e eu não posso me pendurar em quem está cambaleando. Vou repetir: eu não posso cambalear em quem está cambaleando, porque senão cai ela e cai eu. Eu vejo, quando eu falo dessa minha quinta-feira que eu vou no instituto, é porque eu estou vendo cada coisa ali. Essa semana, uma senhora, ela ia descer um degrauzinho, mais ou menos, menor do que isso aqui, da sala para o auditório. E ela estava com a sacola, com a muleta na mão, e ela com dificuldades para andar. Eu fui até lá, que estava lotado aquilo, eu fui até lá, eu digo, deixa eu lhe ajudar. Peguei as sacolas dela, eu digo, me dê o braço aqui. Aí ela me deu o braço, se apoiou, desceu tranquilamente, colocamos numa cadeira, ela sentou ali. Ou seja, se eu me pendurasse nela, teria caído ela e eu. Como eu estou forte, graças a Deus, ela se apoiou em mim, desceu na boa, sentou, agradeceu, e eu ainda disse, quer um abraço? Ela falou, quero. Aí eu dei um abraço que ela quase não me solta mais. Você está entendendo, irmão? Sabe aquele abraço que você nota que a pessoa está dizendo assim, fica um pouco mais, sabe? Você está, mas você nota e você deixa, né? Ela me abraçou. Você está entendendo, irmãos? Então a igreja tem que entender isso. A pessoa chega aqui, eu não quero saber se a marca do carro dela, eu não quero saber onde que ela mora, se ela mora numa casona, se ela mora num simples casebre, aonde que ela mora, que perfume ela usa, eu não quero saber nada disso. Eu preciso saber que esta pessoa está vindo na igreja porque ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, ela precisa de um ombro, e a Bíblia diz, vocês que são fortes, suportem essas pessoas, deem apoio a essas pessoas que estão no momento de fragilidade. A missão da igreja é apoiar, acolher, ajudar e não tirar proveito da fragilidade de ninguém, meus amados irmãos. Olha o que diz 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Quantas vezes eu já disse que igreja não é lugar para se ganhar dinheiro? Dinheiro a gente ganha lá fora, dinheiro a gente compra, a gente ganha lá trabalhando, vendendo produtos, as mulheres vendendo perfume, vendendo roupa, fazendo bolo, trabalhando como funcionário de uma empresa, homens fazendo seus trabalhos lá fora. É o campo da gente ganhar dinheiro, e nós que estamos em São Paulo, é o melhor lugar do Brasil para se ganhar dinheiro, é aqui, é a locomotiva do país. Nós ganhamos dinheiro lá fora, e aqui nós ganhamos almas, nós ganhamos vida, nós ganhamos almas para o reino de Deus, elas sejam ricas ou pobres, socialmente falando. Quando entrarem por essas portas, elas precisam ser abraçadas, amadas, respeitadas e apoiadas. Aleluia! Nós não estamos aqui para passar a mão por cima, dizer que não tem problema o pecado seu. Irmãos, se há uma coisa que eu não me preocupo, é com o pecado de ninguém, porque não é papel meu limpar a pessoa do pecado. O meu papel é falar, o meu papel é pregar o evangelho, e quem limpa o pecado não é o pastor que perdoa pecados, quem perdoa pecado é o Jesus de Nazaré, é o sumo pastor. Então não interessa se você entrou aqui e tudo que você já fez no passado, ele diz, venha do jeito que você estiver, vinde como estás. Não interessa. Uma mentira do diabo para muitas pessoas dizer o seguinte: se arruma primeiro para depois você ir para a igreja. Mentiroso. Não, é como você está. Segundo ponto, a igreja verdadeira existe para somar na vida das pessoas. Vou repetir: a igreja verdadeira, ela existe para somar, nunca para diminuir, subtrair, dividir.
para somar na vida das pessoas. Atos 2, 44 e 45 diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha que coisa maravilhosa que a igreja primitiva fazia, e essa igreja não explorava ninguém, ela repartia, ela ajudava, ela sustentava os necessitados e cuidava dos fracos. Olha, eu às vezes eu tenho facilidade de fazer perguntas, muita facilidade de fazer perguntas, e eu não deixo de fazer perguntas. Isso sempre foi a minha vida. Eu sou um perguntador. Nas salas de aula eu era o que mais perguntava, ou em qualquer lugar que eu for, eu não saio com dúvidas, eu não levo dúvidas para casa, eu pergunto. E eu pergunto para as pessoas, às vezes que vêm aqui, pedir cesta básica, pedir ajuda, a primeira, e que chega e diz que é crente. Ah, porque eu sou evangélico. A maioria está mentindo, né? Mas eu sou evangélico. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: qual é a sua igreja? Quem é seu pastor? E a pessoa dá uma gaguejada e tal, tenta lembrar um nome de igreja, enfim. Mas teve um que, quando eu perguntei qual era a igreja dele, ele não titubeou. Ele disse: a igreja tal. Disse até o nome, não disse o nome do pastor, mas ele disse o nome da igreja. E é uma igreja grande, uma denominação grande e rica. E um membro dessa igreja estava pedindo uma cesta básica aqui nesse portão. Eu disse: meu amado, me desculpe, mas é a sua igreja. E a sua igreja não lhe ajuda? Ele olhou na minha cara e disse assim: pastor, ali só entra, sair não sai nada. Aí eu sou obrigado a dizer para ele: está fazendo o que lá ainda? Você está fazendo o que lá ainda? Porque se esse indivíduo não der dízimo e não for carimbado no cartão de dízimo dele, nem ceia ele pode tomar. Você está entendendo a gravidade da coisa? Meu irmão, pelo amor de Jesus, a marca da igreja verdadeira nunca foi ganância. Ela foi, é diferente. Uma das marcas da igreja verdadeira é generosidade. Generosidade. A igreja deve ser, vamos ver alguns lugares que eu coloquei aqui: lugar de cura, lugar de apoio, lugar de aconselhamento, lugar de abraço. Como isso é bom. Eu gosto de fazer as pessoas se abraçarem. Lugar de abraço, lugar de alimento espiritual, substancial, alimento verdadeiro. Porque quando você recebe alimento que não é verdadeiro, é um paliativo, você vai ter problemas. Seria mais ou menos como, por exemplo, você querer suprir as necessidades do corpo seu e da sua família com salgadinhos, as porcarias que as crianças comem, com esse macarrão aí de 3 minutos. Imagina 3 meses comendo isso. Como é que você estaria? Por que você está bem? Fazendo um paralelo com o seu corpo físico. Porque você come feijão, você come arroz, você come carne, você come proteínas, carboidrato, você faz uma dieta aí e você está bem. Então, da mesma forma, quando nós ouvimos a verdadeira palavra de Deus, ela nos alimenta, porque ela é a lâmpada dos nossos pés. Então, igreja é lugar de palavra, igreja é lugar de evangelho ser pregado e dizer para a mulher pecadora que Jesus perdoa, para dizer para o homem corrupto que Jesus pode mudar a vida dele, para dizer para aqueles que a sociedade já disse, como dizia: você não chega a quantos? 18 anos, era isso? 18. Você não chega a 18, vai chegar a 100 se Jesus não voltar. É isto que o evangelho faz.
É lugar, e a igreja, e aonde se ouve isso? Na igreja, lugar de alimento espiritual. O que é mais? Lugar onde o caído encontra ajuda para se levantar, meu irmão. Vou dizer de novo: igreja é lugar onde o caído encontra força, mão para se levantar. Os Pedros, que eu já preguei aqui sobre isso, né? Que tinha o hábito de dar a mão para as pessoas. Ele orava e depois ele estendia a mão. Ele ressuscitou Dorcas e depois deu a mão. O Senhor nos ressuscitou. O Senhor nos fez andar, não mais como coxos espirituais. Então, igreja é lugar da gente fazer isso. Tá aí o jeitão de quem vem lá de fora. E a roupa, e o cabelo. Pastores perderam tanto tempo com essa besteira no passado. Entrava uma mulher na igreja. Não sei se por aí ainda tem, irmãos. Era o cúmulo do cúmulo. Igrejas que tinham um quartinho. Nunca foi na igreja de Cristo, tá? Mas outras por aí. Tinha um quartinho cheio de roupa de mulher. As mulheres sempre foram mais penalizadas, né? Os homens nem tanto. Mas as mulheres, misericórdia. A mulher chegava na igreja com sua roupa normal, de gente normal, porque você não é um ET, mas para entrar para o culto, uma irmã de cabelão, uma religiosa, que o Senhor detesta religiosos. Ele não teve problema com os religiosos, ele não teve problema com os políticos daquele tempo, não. O senador José de Arimateia deu foi o túmulo novo dele para Jesus. O Herodes, né, fez de tudo para livrar Jesus. Pilatos, enfim, mas ele teve problema com os sacerdotes corruptos. Os sacerdotes e famílias desses sacerdotes, quando ele bate de frente com essa elite sacerdotal, foi aí onde ele foi crucificado. Era para ser assim, mas logo através dos religiosos. Então uma religiosa pegava aquela mulher que acabou de chegar, nunca entrou numa igreja, não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de crente. E aí aquela história, a primeira impressão é a que fica. Então a mulher chegou e alguém ia lá, uma religiosa, falou assim: vem cá. Ela levava ela no quartinho. Com essa roupa aí tu não pode entrar para o culto, não. Imagina você, mulher, vestir uma roupa que não é sua, não era sua, porque eu sou marido de uma mulher há muito tempo, e quando eu vou com ela na loja, essa semana mesmo foi assim. Ela veste uma, veste outra. Para mim até que tá bom, mas fala, mas para mim não tá. Para mim não tá. E a roupa nova. Agora imagina, ela colocava uma bendita de uma roupa usada por alguém, né? E pronto. E a tadinha entrava no culto toda sem jeito e sentava lá. Entendeu? Outras, eu vi uma história horrível. A pessoa está com muitos problemas, e uma pessoa dessas tipo de igreja, irmão, não estou fazendo crítica vazia, estou dizendo o que não é para uma igreja fazer. Convida a pessoa, a pessoa se convidou, e ela disse: olha, eu queria ir na tua igreja, porque... Aí contou lá um monte de problemas, né? E a crente religiosa falou: tá bom, domingo você vai comigo, eu passo aqui. Só que quando ela passou lá, a mulher não tinha vestido, a mulher só tinha calça comprida. Aí a crente religiosa falou: ei, mas cadê? Tu não tem um vestido? Não, não tem. Então, infelizmente você não pode ir, com essa calça aí você não pode ir. A mulher não foi para a igreja por causa de uma roupa. Você está entendendo, meu irmão? Isso eu estou mostrando aqui o que é que uma igreja não pode fazer. Quem entra numa igreja deveria se sentir amado e não explorado ou usado. Eu já disse aqui mais de uma vez, aqui tem que ser um lugar diferente de tudo por onde o pecador já passou e ele foi nocauteado. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. A função da igreja é carregar peso junto, não colocar mais peso nas costas das pessoas. Lá em Mateus no capítulo 23, Jesus, é outro momento que Jesus fica muito brabo, quando ele diz assim: fariseu hipócrita, colocam peso nas costas das pessoas e eles mesmos não mexem com um dedo, e aí vai ficando bravo, e ele vai chamando eles de sepulcro caiado, e finalmente chama de raça de víbora, filhos do diabo.
É terrível, irmãos. Terceiro ponto, quando a igreja vira negócio, Jesus não aprova. Claro que não poderia aprovar. Mateus 21:3 diz assim: vós a tendes convertido, na passagem que nós lemos, vós a tendes convertido em covil de ladrões. E Jesus aqui usa uma expressão fortíssima: covil de ladrões. O que é um covil? A palavra cova vem de covil, ou covil vem de cova. Era uma cova cheia, um lugar cheio de salteadores. É isso que ele chama. Vocês têm transformado a casa do meu pai em covil de ladrões, porque aqueles homens escondiam ali naquele local ganância atrás da religião. Você tem que comprar o animal, porque senão tua família, porque senão. E isso ainda acontece hoje? Será? Quando a manipulação da fé, por exemplo, acontece, né? Quando se vende promessa espiritual, isso é terrível. Quando se usa o púlpito para enriquecimento, que aí é outra coisa que posso colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu não uso o púlpito para enriquecer. Glória a Deus. Quando o necessário o necessitado é pressionado, está errado. Quando o evangelho vira mercado, aí realmente não tem cabimento. O evangelho não está à venda. Vou repetir: o evangelho de Jesus não está à venda. É por isso que nós estamos vivendo na época da graça. É favor imerecido. Eu não posso vender o evangelho, porque o evangelho não é meu, o evangelho é de Cristo. Então é de graça, basta crer, meus irmãos. Olha o que está em Isaías 55:1. Ó vós todos o que tendes sede, vinde às águas e comprai sem dinheiro e sem preço. Aleluia. A salvação é gratuita, a graça é gratuita. O amor de Deus não tem etiqueta de preço. E se tivesse, nós não poderíamos comprar, porque sangue humano contaminado não serviria para isso. Teve que ser um sangue imaculado, sem pecado nenhum. Quarto ponto, para a gente começar a concluir: a casa de Deus precisa voltar a ser casa de oração. Sabe que a Igreja de Cristo, nossa denominação, na maioria antigamente era assim: casa de oração da Igreja de Cristo do Brasil. Aí hoje muitos tirou o casa de oração, inclusive nós, mas no Nordeste já tem várias assim: casa de oração. Não era assim, irmã Zenaide? Casa de oração da Igreja de Cristo. Mateus, na passagem que nós lemos, o Senhor termina dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus não disse casa de comércio, não foi isso que ele falou. Ele também não disse que era casa de manipulação. Ele não disse que era casa de vaidade, casa de interesses pessoais. Não, meus amados irmãos, ele disse casa de oração. Aleluia. Lugar onde vidas são restauradas. Aleluia. Famílias são reconciliadas. Pecadores encontram perdão. Irmão, perdão é uma coisa, se sentir perdoado é maravilhoso, não é verdade? Gera um sentimento de gratidão. Puxa, me perdoou, coisa maravilhosa, né? A casa de Deus é o lugar onde o aflito encontra paz, meu irmão. Encontra paz. O Espírito Santo tem liberdade na vida das pessoas. A igreja precisa voltar a essa essência. Aleluia. Menos aparência, não estou preocupado com aparência não. Menos interesse, menos competição e mais oração, mais amor, né? Amor não quer demais, né? Mais verdade e mais compaixão. Compaixão. Aonde não existe compaixão, meu irmão, as pessoas não são curadas. Por que se reclama tanto do sistema público de saúde? É porque em alguns lugares a pessoa chega doente e em vez de ser respeitada e tratada, ela é maltratada. Não é verdade? Jogada nos corredores. Você vai lá na minha terra, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, você vê pessoas gritando, gemendo nos corredores. Se tivesse marca para todos ainda, alguns no chão. No chão. É um cenário de guerra. Aí as pessoas, como é que a pessoa pode se curar nesse lugar? Você está entendendo? A igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser lugar de refúgio.
E o quinto ponto para a gente encerrar: a igreja forte é aquela que serve. Aleluia. Você ouviu isso? A igreja forte é aquela que serve. Marcos no capítulo 10, o versículo 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus é o maior exemplo. Ele veio para servir e nos ensinar a imitar Ele nessa parte. Jesus é o maior exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos. Os outros ficaram tudo quietinhos, mas o Pedrão falou: não, Senhor, não, peraí, é eu que tenho que lavar teus pés. Pedro era 880, né? Ah, é mesmo, Pedro? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então o Senhor me dá logo um banho. Não, Pedro, o resto já está tudo limpo, é só os pés. Os pés é onde você pisa no chão, é onde os pés, é o pecado. Agora para o crente, os pés não ficam aqui. Para o cristão hoje, sabe onde que ficam os pés? Os pés ficam aqui, meu irmão. Os pés estão aqui, alguns centímetros aqui, mas principalmente aqui. É isto que tem que ser lavado no dia a dia, da corrupção, da lascívia, do pecado, de tudo que a gente vê e que a gente escuta. É por isso que a gente tem que orar todo dia. Eu começo as orações dizendo: Pai, me perdoa se pequei contra o Senhor por pensamentos, atitudes, palavras, ainda que inconscientemente. Se isso foi um pecado, me perdoa, lava-me. Não foi o que disse Davi? Senhor, me sonda, Senhor, me sonda, está aqui, faz aqui perscruta, faz aqui uma, como é que chama? Uma endoscopia aqui. A endoscopia, o que é? Uma luzinha que vai lá dentro para ver como é que está o fígado, os rins, para como é que está tudo, os órgãos internos. E a luzinha vai lá e o médico vê. Então faz uma endoscopia espiritual. E Davi diz assim: vê se há em mim algum caminho mau. Primeiro ele confessa, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabe quando eu assento, quando me levanto, quando me deito, antes que a palavra venha à minha boca, tu já sabes, Senhor. Tu sabes de tudo, mas mesmo assim me sonda e vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento mau. Se há algum caminho mau, Senhor, guia-me pelo teu caminho eterno. Aleluia. Então Jesus lava os pés dos discípulos. Os discípulos representam o povo de forma geral. E é isto: quer ser pastor, quer ser obreiro, quer fazer a obra de Deus, se prepare para lavar pé sujo. Se prepare para lavar pé cheio de barro, pé cheio de pecado, para lavar, não interessa como ele vem. E olha que tem uns que vêm com muito barro, que vêm com muito pecado, e não é para lavar xingando, não, é para lavar com muito amor, dizendo: vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, eu vou lavar. Como é que eu vou lavar? Falando que Jesus é bom. Eu vou lavar orando por você. Como é que você lava? Como é que se lava alguma coisa se porventura não é com água? E água significa a palavra de Deus. Eu não vou lavar com filosofia humana, eu vou lavar com a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra, é a água, meu irmão. E aquele pé que estava sujo, agora a gente olha e tem um pezinho bem bonitinho, né? Parece o pezinho da Cláudia, branquinho, limpinho, não tem barro, não tem nada. Quem acha que tem um pé bem bonitinho? O sapato é bonito, hein? Vamos lá encerrando, viu? A igreja, Jesus deixou o exemplo de, ele tocou nos leprosos, alimentou multidões, acolheu o rejeitado, serviu até a cruz. Se Cristo serviu, a igreja também deve servir. Amém, queridos? Amém. Quem lidera na igreja, os líderes que aqui estão, não deve dominar. Eu sou, vai com calma. Não deve manipular ninguém, não, jamais explorar, mas deve cuidar. O verdadeiro cristianismo não usa pessoas como degraus, ele ajuda pessoas a se levantarem. Aleluia. Pessoas a se levantarem. E para a gente concluir, quando Jesus entrou no templo, limpou aquilo que os homens haviam contaminado,
hoje ele continua procurando uma igreja sincera. Eu acho que nós somos uma igreja sincera, irmãos. Creio que sim. Ele continua procurando uma igreja acolhedora, justa, humilde, cheia de amor e livre da ganância. Não, mas a igreja existe para somar, apoiar, acolher, restaurar e para servir. Nunca, coloque isso na cabeça, nunca para explorar, manipular, tirar vantagem, transformar a fé em comércio, jamais. Preguei domingo passado uma mensagem que essa é a sequência dela, na mesma tônica do que é uma igreja. Pesa sobre mim a responsabilidade? Pesa, mas para mim também não tem muita dificuldade de fazer o que tenho feito nesses anos. E às vezes eu escuto algumas coisas que eu digo, Jesus, eu acho que não. Eu fico feliz, sinceramente. Não é que eu mereça, é que Jesus é bom. E Ele faz coisas através de um camarada como eu, né? Que nasci para ser crente. Faz com aquele, faz com todos. Mas eu ouço cada coisa, né? Eu estava conversando com um irmão um dia desse. Acho que é o Pedro, né? Cadê o Pedro? Ali, o Pedro estava me falando, né? Lá na empresa que ele trabalha, camarada malhando pastor, né? Falando mal de pastor, né? E aí o Pedro falou assim, rapaz, isso que você está falando, isso aí não é pastor não. Você quer saber o que é pastor de verdade? Vai falar com o meu pastor. Eu digo, ô Jesus, que coisa boa, né? Que coisa boa, é assim. Glória a Deus por isso, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Você entendeu essa palavra, meu irmão? Amém. A igreja existe para somar e apoiar, e nunca para tirar vantagem, apoiar-se em quem já está cambaleando, meu irmão. Muito pelo contrário, quem está cambaleando precisa receber uma mão amiga, um braço, um ombro, dizer, vem comigo, Jesus fez na minha vida, vai fazer na tua também. Aleluia. 25 anos, irmão, 25 anos. E eu tenho umas conversas com Deus na minha intimidade, e eu acabo revelando para vocês. Mas eu digo, Senhor, 25 anos. Quantos anos o Senhor ainda permite que a gente esteja nesse negócio? Eu me lembro que tinha um pastor lá do Cocaia, né? Era o pastor Damasceno. Damasceno uma vez chegou, na época que a gente estava na Ágape de Campinas, chegou lá no quarto centenário, todo apavorado, ele tinha um jeitão assim, ele gostava dos replá e tal. Aí um dia ele chegou lá, ele estava muito nervoso, e ele falou para o pastor lá, rapaz, eu fui inventar esse negócio de ser pastor, agora não aguento mais. Ninguém inventa esse negócio de ser pastor, rapaz. Assim como ninguém inventa esse negócio de ser mãe. Ninguém inventou aqui ser mãe. Você nasceu para ser mãe. E há alguns, por isso que a Bíblia diz assim, muitos chamados e poucos escolhidos, porque o negócio não é fácil, mas o Senhor nos capacita. E quando eu ouço o testemunho de pessoas que estão sendo amadas, respeitadas e apoiadas, aí a gente diz, valeu a pena, valeu a pena. Que o Senhor nos abençoe, aplauda Ele, glória a Deus, aleluia, glória a Deus.